Fala pessoal, professor Bruno aqui, sejam bem-vindos ao canal Fique Tranquilo. E na aula de hoje nós vamos estudar geometria plana. Nós vamos conversar sobre polígonos. Se você gostar dessa aula e tiver interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para ficar por dentro aí das próximas aulas. Então, sem enrolação, vamos começar a aula de hoje. Bacana pessoal, vamos conversar hoje sobre polígonos. E eu desenhei aqui no quadro para nós um polígono, para vocês entenderem o que é. Gente, um polígono é um conjunto de segmentos de reta que estão no mesmo plano, tá? Coplanares. E a extremidade de cada segmento é comum a apenas outro segmento. Você não poderia ter um outro saindo aqui não, tá? Esse daqui, a extremidade dele, só pode ser comum a outro. E eles não podem ser colineares, né? Vocês lembram que colineares é que não estão na mesma reta. Então, esse daqui não é colinear com esse, tá bom? Então, isso é um polígono, é um conjunto de segmentos de reta. Olha aqui, ó, um triângulo é um polígono, um quadrado também é um polígono, tá? No caso, esse que eu desenhei aqui, ó, é um polígono que tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tá bom? E aí eu quero te apresentar alguns elementos dos polígonos. Então vem comigo. Primeira coisa, eu já te adiantei, né? Os segmentos de reta, por exemplo, o BC, a gente no polígono vai chamar de lado. Eu já te disse que esse polígono tem 6 lados, tá bom? Esses pontinhos, onde os segmentos de reta se encontram, a gente chama de vértices. Tá lá? Aí eu vou traçar aqui um segmento lá dentro do polígono. Aqui, ó, por exemplo, o segmento que liga o vértice B ao vértice F. Um segmento como esse a gente chama de diagonal. Bacana. E a gente tem os ângulos do polígono, né? Por exemplo, esse ângulo que eu vou colorir de vermelho aqui, ó, dentro do polígono. Os ângulos que estão dentro do polígono, a gente chama eles de ângulos internos. Então, esse é um ângulo interno. Tá lá. E a gente tem também ângulos externos. O ângulo externo não é o ângulo que está de fora aqui, não, tá? Cuidado. Para você encontrar o ângulo externo, você deve prolongar um dos lados. Então, por exemplo, vamos pegar o lado FE e prolongar ele aqui, ó. Quando eu prolonguei o lado FE, aqui, ó, eu encontro um ângulo que a gente chama de ângulo externo. Gente, aí é importante perceber. Olha só, esse ângulo que eu tinha aqui, ó, em vermelho, esse ângulo vermelho, você sabe que ele é um ângulo interno. Sempre o ângulo interno mais o ângulo externo, eles vão ser suplementares. O que é isso? A soma deles dá 180. Então, vou anotar isso aqui para você. Ó. Isso é importante. O ângulo interno mais o ângulo externo, a soma é sempre 180. E lembra, para você chegar no ângulo externo, você prolonga o lado e aí vai ser o ângulo que é o suplemento do interno. Tá bom? Então, no polígono, para esse momento que estamos na matéria, eu preciso que você conheça esses 5 elementos. Os lados, né, vão ser os segmentos de reta que formam o polígono. Os vértices são os encontros dos segmentos de reta. Aí nós temos as diagonais lá dentro do polígono, ligando um vértice até outro. Nós temos os ângulos internos e nós temos os ângulos externos. E aí já fizemos a primeira observação. O ângulo interno mais o externo sempre dá 180. Bacana! Agora eu vou te dar uma informação importante, que é a informação do polígono regular. Quando você chegar para fazer um exercício e ele falar que o polígono é regular, fique muito feliz. Porque quando o polígono é regular, a gente vai saber que os lados são iguais e os ângulos são iguais. Ou seja, você já tem mais dados para conseguir resolver a sua questão, tá? Então, falou a palavrinha regular, falou que o polígono é regular,
você já lembra que os lados deles são iguais e que os ângulos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, tá bom? Exemplos de polígonos regulares que a gente vai usar muito, o triângulo equilátero. Você lembra que o triângulo equilátero tem os lados iguais e tem os ângulos iguais. Os ângulos são todos de 60 graus, né? Tá lá. O quadrado também é um polígono regular. Ele tem os lados iguais e tem os ângulos todos de 90 graus. Tá lá. Então, você tem que guardar essa informação, tá? Vou destacar ela aqui para você. Essa informação é importantíssima. Pessoal, e aí nos polígonos que a gente vai trabalhar, eu vou te dar uma informação importante. Repara esse polígono aí que eu desenhei para nós. Conta para mim o número de lados que ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Conta para mim agora o número de vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Se você contar os ângulos internos, você também vai encontrar 6. E os ângulos externos, você também encontra 6. Você encontra um ângulo externo em cada vértice. Tá? Ou seja, nos polígonos, que eu vou falar já já, nos convexos, que é o que a gente vai mais trabalhar no ensino médio, você tem que ter essa ideia aqui. Ó. O número de vértices é igual ao número de lados, que é igual ao número de ângulos internos, que é igual ao número de ângulos externos. Aquele polígono ali tem 6 lados, tem 6 vértices, tem 6 ângulos internos e tem 6 ângulos externos. Na hora das questões, isso vai te ajudar, porque às vezes você descobre do polígono o número de ângulos externos e automaticamente você sabe o número de lados, tá bom? Então, isso daqui vai funcionar para o que eu vou falar agora, que são os polígonos convexos, tá? Aí vamos lá. O que é um polígono côncavo e o que é um polígono convexo? Eu já te adianto, aqui no ensino médio, o nosso foco é nos polígonos convexos, tá? Você vai reparar que os triângulos são polígonos convexos, os quadrados são convexos, são esses polígonos que são o nosso foco de estudo, tá? O polígono côncavo, ele tem concavidade, tá vendo essa região aqui, ó? Aqui é uma concavidade. Como é que a gente normalmente identifica? Você faz o seguinte, se eu marcar 2 pontos dentro do polígono e ligar esses pontos com um segmento de reta, se esse segmento sair do polígono, ele é côncavo. Ou seja, o que você tem que pensar? Tem algum lugar dentro desse polígono que eu marque 2 pontos e ligue e o segmento sai do polígono? Tem. Por exemplo, aqui onde eu marquei, saiu do polígono. Então ele é côncavo. Agora esse de cá, se eu marcar 2 pontos em qualquer lugar e ligar, vai sair do polígono? Não, não vai. Aqui, em qualquer lugar que eu marcar 2 pontos e ligar esses 2 pontos, não sai do polígono. Então isso já é um polígono convexo, tá bom? Então, polígonos côncavos aqui basicamente é só você saber identificar. O nosso foco vai ser nos polígonos convexos, tá bom? E aí, eu preciso recordar com vocês também o nome dos principais polígonos, tá? Aí eu fiz uma tabelinha ali para nós. O polígono de 3 lados chama triângulo. Também pode aparecer com o nome de trilátero, mas é mais raro, tá? 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados chama eneágono. Fique ligado nesse, tá? Porque os outros são fáceis de lembrar. A gente ouve muito aí, principalmente no futebol, penta, hexa, né? Então é fácil de lembrar. Agora, eneágono, geralmente os alunos esquecem, fique ligado. É o polígono de 9 lados. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono.
12 lados é dodecágono e 20 lados é icoságono. Lembra aí do de 12 e do de 20, tá? Costumam aparecer também em exercícios. Icoságono, 20 lados, dodecágono, 12 lados. Bacana? Beleza, pessoal? E agora nós vamos conversar sobre 3 ideias muito importantes, que é a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos e o número de diagonais de um polígono. Eu preciso que vocês saiam dessa aula sabendo fazer esses 3 cálculos. E preciso destacar que essas fórmulas vão funcionar para polígonos convexos, tá? Eu já disse para vocês que o nosso foco no ensino médio são os polígonos convexos. Então vamos lá. Primeiro é a soma dos ângulos internos de um polígono. Como é que funciona? Funciona assim, ó. A soma dos internos é sempre n menos 2 vezes 180. O que é o n? O n é o número de lados do polígono. Aí, eu vou te explicar a lógica dessa fórmula, porque se você se esquecer dela, você vai lembrar da lógica. Esse n menos 2 aqui, ele vai representar o número de triângulos dentro daquele seu polígono, e aí está multiplicando por 180, que é o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, é a soma dos ângulos internos de um triângulo vezes a quantidade de triângulos. Repara, quando a gente tem um triângulo, você já sabe, a soma dos ângulos internos é 180. Aí repara esse termo aqui, ó. n menos 2. O triângulo tem 3 lados, menos 2 dá 1. Ou seja, 1 vezes 180 dá quanto? 180. Agora chegamos aqui num polígono de 4 lados. Aí nós vamos separar ele em triângulos. O que você vai fazer? Você escolhe um vértice, por exemplo, esse daqui, e aí traça as diagonais desse vértice. Só vai ter uma, né? Ó, tracei. Aí repara que dividiu ele em 2 triângulos. Aí qual que vai ser a soma dos ângulos internos? 2 vezes 180 vai dar 360. Aí repara o termo aqui funcionando, ó. 4 lados, né? 4 menos 2 dá 2. Ou seja, 2 vezes 180 dá o nosso 360. Vamos fazer para um polígono de 5 lados agora. Você escolhe um vértice, por exemplo esse, e traça as diagonais desse vértice. Agora nós já vamos ter 2, ó. Aí repara que se formaram 3 triângulos. Gente, então espero que você já tenha entendido a lógica. Vai ser 3 vezes 180, que dá 540. Aí repara o termo aqui funcionando, ó. São 5 lados, 5 menos 2, 3. Tá bom? Então entenda, é fácil. O 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo, e esse termo, n menos 2, ele contabiliza quantos triângulos são. Aí multiplica por 180. Bacana? Gente, mas percebam, tá? Você escolhe um vértice e traça as diagonais, para a gente ter um número mínimo de triângulos. Porque, claro, você poderia continuar fatiando aqui e formando mais triângulos. Essa não é a ideia, tá bom? Então tá aí a soma dos ângulos internos. Já repara, triângulo, a soma é 180. Quadrilátero, 360. Pentágono, 540. Bacana? Agora vamos para a soma dos ângulos externos. Aí, para ter a soma dos ângulos externos, nós vamos fazer assim, ó. Você vai pegar a soma dos internos mais a soma dos externos, e aí você sabe quanto que isso daqui tem que dar. Pensa lá no nosso quadro anterior. Eu te falei que um ângulo interno mais um ângulo externo dá 180, né? Só que agora eu quero somar todos os internos e todos os externos e saber quanto dá. Aí imagina aqui, ó. Quando você tem um polígono, em cada vértice dele, você vai ter uma soma dessa, um 180. Repara aqui, ó. Aqui tem um 180, aqui em cima tem outro 180.
Aqui embaixo tem mais um 180. Então a ideia é o seguinte, o número de somas daquela, o número de 180, é exatamente o número de lados da figura. O número de vértices, né, que coincide. Então, quando eu pego a soma dos ângulos internos e somo com a soma dos ângulos externos, eu vou ter o 180 n vezes. Tá bom? E aí a gente está querendo aqui, né, ó, a soma dos externos. Aí essa daqui você vai ter que trocar. Aí você já sabe ela. A soma dos internos é n menos 2 vezes 180. Substituir. Tá lá, ó, ficou desse jeito. Aqui você faz o chuveirinho. N vezes 180. 180n. Menos 2 vezes 180. Menos 360. Mais a soma dos externos é igual a 180n. Aí repara, 180n de um lado cancela com 180n do outro. E aí é só você jogar o 360 para o segundo membro. A soma dos externos vai ser igual a 360. Uai, professor, para qualquer polígono? Sim, para qualquer polígono convexo, a soma dos externos é sempre 360. Isso aqui é muito interessante. A hora que a gente for fazer exercícios, muitas vezes você pode pegar o caminho do ângulo interno ou o caminho do ângulo externo para resolver. Qual vai ser mais fácil? Normalmente o do ângulo externo, porque a soma dos ângulos externos é sempre uma constante para qualquer polígono. É melhor você trabalhar com uma constante do que com isso daqui, ó, tá? Então, na hora das questões, eu vou chamar a atenção disso. Normalmente é mais rápido fazer por ângulo externo. Bacana? Ô, gente, só para deixar mais didático, vamos pegar um triângulo equilátero e um quadrado. Vamos ver que a soma é 360 mesmo. No triângulo equilátero, você sabe que os ângulos internos são de 60, tá lá. Então o externo vai ser de quanto? Vai ser de 120, né? 120, 120, 120. Soma aí os três externos. 360. Pega também o quadrado. Você sabe que os internos são de 90. E aí, se você prolongar o lado, você acha os externos, né? Cada externo também vai ser de 90. Gente, aqui você pode prolongar ou para lá, tanto faz, tá? Olha lá, ó. Soma os quatro externos. 4 vezes 90, 360, tá bom? Então guarda isso, a soma dos externos é sempre 360. Beleza. E agora eu preciso te apresentar o número de diagonais. Gente, o número de diagonais de um polígono é calculado assim, ó. D é igual a n que multiplica n menos 3 dividido por 2. O que é o n? Número de lados. Aí, eu trouxe aqui um polígono de 5 lados e eu vou tentar te explicar a lógica dessa forma, tá bom? Para isso, vamos contar quantas diagonais tem aquele polígono desenhando. Vem comigo. Olha, do vértice A vão sair 2. Do vértice B vão sair 2. Do vértice C já saiu essa e sai mais uma para cá. E do vértice D já saíram. Quantas deram? Repara que são 5 diagonais, né? Gente, como é que a gente pode contar essas 5? Você pode fazer assim, ó. Você pega lá o número de vértices que a figura tem 5 vértices, e você reparou que de cada vértice sempre saíram 2 nesse polígono? Então você faz 5 vezes 2. Só que 5 vezes 2 está dando 10. E a gente contou é só 5. Por que está dando 10? Porque cada diagonal é contada 2 vezes. Quando eu estava no vértice A, eu contei a diagonal AC. E quando eu cheguei aqui no vértice C, eu contei a diagonal CA. Quando eu faço esse produto aqui, eu conto cada diagonal 2 vezes. Então você tem que dividir por 2. E aí sim, você encontra 5. Então, com essa ideia aqui, você entende a fórmula.
O que é o n? É o número de vértices, que coincide com o número de lados. O que é o n menos 3? É quantas diagonais saem de cada vértice. Por que você tem que descontar 3? Presta atenção. Imagina o vértice A. O vértice A faz diagonal com ele mesmo? Não. Então você já tem que descontar 1. O vértice A faz diagonal com o vértice que está à esquerda dele? Não. O vértice A faz diagonal com o vértice que está à direita dele? Também não. Então repara que você tem que descontar o próprio vértice e os dois adjacentes. Ou seja, você tem que descontar 3. Por isso que fica n menos 3. E por que divide por 2? Porque cada diagonal é contabilizada 2 vezes. Tá bom? Então essa é a ideia da nossa fórmula. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, tá? Esses 3 conceitos são importantes para você mandar bem nas questões dessa matéria. Se tiver gostado, deixa para mim o like e se inscreva no canal. No mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!